programa da Igreja Presbiteriana de Dionísio. Apresentação: Evangelista Samuel Nunes. Hoje estou aqui, pois Ele decidiu me amar, e então eu posso livre andar. Olá, boa tarde a todos vocês sintonizados na Nativa FM 98,7, a Rádio de Dionísio. Sejam todos bem-vindos. Que esse momento, esses próximos minutos, possamos glorificar a Deus, exaltar o nome glorioso do Senhor, ouvindo belas canções, neste bate-papo abençoado que será, tenho certeza disso, para a glória de Deus. Fique conosco para compartilharmos esse momento. Eu quero iniciar, como sempre nós iniciamos o Reflexões com Deus, orando, pedindo a Deus que nos abençoe, pedindo a bênção do Senhor sobre a nossa cidade. Oremos ao Senhor. Santíssimo, amado e eterno Deus, te glorificamos e te exaltamos, porque não há outro Deus além de ti. Tu és o Senhor soberano sobre todas as coisas. Tu és o Criador dos céus e da terra, o Criador do universo, o Pai eterno. Tu és, Senhor, o abençoador. Tu és, Senhor, o Deus misericordioso. Tu és, ó Deus Santo, o eterno e único Deus a quem devemos honra, glória e louvor. Tu és, Senhor, o amor dos amores. Tu és a paz que precisamos, Senhor, para enfrentar as turbulências dessa vida. Tu és o nosso socorro, bem presente na hora da angústia. Tu és, Senhor, aquele que nos acalenta, aquele que nos acalma, aquele que nos dá consolo diante das perdas dessa vida. Tu és, Senhor, o nosso provedor, o nosso Deus todo-poderoso, que nos protege não só das astutas ciladas do diabo, mas também, Senhor, das fatalidades do dia a dia. Tu és aquele que opera um milagre em nossa vida. Tu és o Deus que providenciou a salvação para os teus filhos, para os eleitos do Senhor. Muito obrigado, Senhor, pela tua provisão, pela tua graça, pela tua bondade, pela tua misericórdia. Muito obrigado por este dia que o Senhor nos deu, que desde manhã, quando nós já acordamos, o Senhor já tem nos abençoado com o café da manhã, com o almoço, com o lanche da tarde, com o nosso jantar, até quando nós vamos deitar na nossa cama. O Senhor providenciou tudo para que tenhamos um dia abençoado. Colocamos, Senhor, a cidade de Dionísio em tuas mãos, pedindo a tua bênção, Senhor, sobre cada família, Senhor, sobre cada pessoa na sua individualidade. Pedimos por cada comerciante, lojista, Senhor, que tu abençoe, Senhor, cada um em nome de Jesus. Também oramos pelo setor público da nossa cidade, o nosso prefeito, nosso vice-prefeito, os nossos vereadores e todo trabalhador do setor público, Senhor, desde aquele que está dentro de um escritório até aquele que está na rua, Senhor, que tu abençoe, proteja e os guarde em nome de Jesus, ó Pai Santo. Também oramos pelo teu povo, Senhor, pelos crentes eleitos em Jesus Cristo, que o Senhor abençoe a tua igreja espalhada por este mundo, que o Senhor a fortaleça nesses dias finais da igreja na terra, que o Senhor nos encoraje, que o Senhor nos anime diante das dificuldades e não nos deixe esquecer, Senhor, do nosso propósito, do nosso chamado e do porquê que estamos aqui, ó Deus. Não para agradar este mundo, não para criar raízes neste mundo, mas para testemunhar de Jesus Cristo, nosso Senhor, e pregar a volta gloriosa de Jesus Cristo, que nos levará para a eternidade, para viver eternamente ao lado daquele que nos criou. Senhor, consola os enlutados, cure os enfermos, ó Deus. Entra com providência na vida daqueles que estão presos no pecado, que aqueles que estão, Senhor, oprimidos, Senhor, pelos vícios, aqueles que estão sem esperança, aqueles que estão vivendo, Senhor, momentos e dias difíceis, que o Senhor os ajude e dê a eles a resposta que eles precisam, a esperança, Senhor, que eles precisam, que é Tu, Senhor, o Deus Todo-Poderoso. Ó Deus Santo, abençoe este nosso programa, nesses próximos minutos, que o que cantarmos, que o que falarmos possa alcançar corações feridos, corações
que precisam do teu acalento e da tua bondade. Oramos em nome de Jesus. Amém. É isso aí, gente boa. Voltamos com o nosso programa Reflexões com Deus, louvando a Deus pela sua vida, pela sua companhia conosco aqui na Rádio Nativa 98,7, a Rádio Dionísio. Este é o programa Reflexões com Deus e eu sou o Samuel Nunes, evangelista da Igreja Presbiteriana aqui em Dionísio. Bom, você ouviu aí a nossa agenda, nós nos reunimos durante a semana em pelo menos 4 oportunidades, né? Terça-feira às 19h30 nós oramos, é o momento em que nós colocamos diante de Deus as nossas dificuldades, as nossas mazelas, colocamos diante de Deus as nossas petições, aquilo que está no nosso coração, intercedemos pelos enfermos, oramos por aqueles que estão enlutados, colocamos diante de Deus todas as nossas situações. Isso sempre às 19h30, tá? Então você está convidado aí, caso você queira participar da reunião, é só aparecer lá na rua José Isidório Garcia, número 22, às 19h30. Às quintas-feiras nós estudamos a Palavra de Deus, nós estamos estudando a carta de Filipenses, o que Paulo escreveu à igreja de Filipenses. Nossa, você precisa ver tantos ensinamentos fabulosos, nós vamos tratar capítulo por capítulo, versículo por versículo, do que Paulo está ensinando esta igreja, a igreja de Filipos. Então, toda quinta-feira nós temos estudo bíblico, às 19h30, você também é nosso convidado. Venha com a sua família, convide pessoas, venha aprender a palavra de Deus e se alegrar no Senhor juntamente conosco. Rua José Isidório Garcia, número 22, ali próximo à Praça do Colégio, não tem como errar, hein? E aos domingos nós temos 2 reuniões. Domingo pela manhã, às 9h, nós temos a nossa escola dominical. E à noite nós temos o nosso culto de adoração a Deus. Este domingo próximo nós teremos a ceia do Senhor. É um momento de festa para a nossa igreja, né? Nós sempre celebramos a ceia do Senhor uma vez por mês e é um momento de alegria para a igreja, a nossa renovação de aliança com o Senhor. Então, se você quiser participar deste momento conosco no domingo pela manhã, escola dominical, e à noite o culto ao Senhor, né? De manhã, então, às 9h, à noite ou final de tardezinha, como queira, né? 19h, é só aparecer ali na rua José Isidório Garcia, número 22, nós ficaremos alegres, muito felizes em recebê-los. E também aos sábados a nossa igreja ela cede o espaço, né? Não é um trabalho da agenda da nossa igreja, mas é um trabalho social. Nós abrimos a nossa igreja para a aula de música. Por enquanto, somente cordas, né? Violão, contrabaixo, bandolim, viola, craviola, ukulele e outros instrumentos de cordas que você queira aprender. Então, nós estamos na parte da teoria, aprendendo o que é uma nota, o que é um acorde, né? O tom, aprendendo a dedilhar, aprendendo a dar batida correta, o ritmo. Então, é só você aparecer ali. Se você não sabe nada, se você não conhece nada de música, então o seu horário é às 3h, às 15h. Então, todo sábado às 15h, aula de música para iniciantes. Quem pode frequentar esta aula? Qualquer pessoa, de qualquer idade, de qualquer credo. Não precisa ser evangélico, não, porque não é um trabalho da nossa igreja, é um trabalho social que nós cedemos o espaço da nossa igreja para crente, não crente, católico ou não, não importa a sua religião, não importa nem se você tem a religião, é um trabalho social. Pode ser homem, mulher, pode ser qualquer pessoa, criança e mesmo pessoal da terceira idade. Tá? Então, se você quer aprender, venha. Nós temos lá crianças ainda de 9 anos, né? E temos lá senhoras de 78, 80 anos aprendendo, então venha aprender com música nesse dia lá às 15h na nossa igreja. Agora, se você já sabe um pouquinho, se você já toca, mas você quer aperfeiçoar o que você já sabe, então o horário é 16h. Então das 15 às 16, 15 às 15h55, né, é o horário dos iniciantes. E das 16 às 17 é o horário daqueles que querem se aperfeiçoar. Sempre ali na nossa igreja, na rua José Isidório Garcia, 22, tá bom? Então, qualquer dúvida, procure nossas redes sociais, tanto no Facebook quanto no Instagram, @IPB-Dionísio, ou você procura ali Igreja Presbiteriana de Dionísio, e aí você pode aproveitar, seguir a nossa página lá, e também pode mandar um direct para nós que a gente responde, tá? Ou se você preferir, pode anotar também o telefone lá, 11, né, DDD 11, que é o meu telefone,
964433975, eu estarei respondendo você. 11 964433975. Aproveitando também, nós temos o nosso canal no YouTube. Se você quiser nos conhecer um pouquinho, ver o que nós pregamos, o que nós cantamos, nós temos o canal no YouTube também, @IPB Dionísio, ou procura lá Igreja Presbiteriana de Dionísio, e você vai ter ali o nosso canal. Aproveita, se inscreva no nosso canal, ative o sininho, compartilha, para que a gente possa ter um alcance maior aí. Sempre na semana nós temos aí, às terças-feiras nós lançamos um vídeo, né, da pregação de domingo, às vezes 2, 3 vídeos, dependendo das programações que nós gravamos, né? Então, são as maneiras de você nos conhecer. E o nosso programa também está sendo transmitido pelo Facebook da Rádio Nativa. Você que já segue aí a página da Rádio Nativa no Facebook, o programa está sendo ao vivo lá, então você pode acompanhar por lá, né? E deixar o seu like lá, o seu joinha, deixar o seu comentário, que depois a gente responde, tá? Será um prazer interagir com você. Ok? Então é isso, nós vamos escutar mais algumas canções, depois voltaremos com a meditação, o que é o Evangelho, quem são evangélicos, o que é ser um evangélico, qual a diferença dos evangélicos para as demais religiões, para você nos conhecer um pouquinho e saber que nós somos legais, viu? Nós somos legais, não somos bicho do mato, não, nós somos legais, somos gente igual você, temos apenas uma crença teológica diferente, e é isso que nós vamos falar um pouquinho na segunda parte do nosso programa. Confira a agenda semanal da Igreja Presbiteriana. Terça-feira às 19h30, reunião de oração. Quinta-feira às 19h30, ensino bíblico. E domingo às 9h, escola dominical. E às 19h, culto de adoração. Igreja Presbiteriana do Brasil em Dionísio, na Rua José Isidório Garcia, número 22. Isso aí, gente boa. Esse é o nosso programa Reflexões com Deus, trazendo a palavra de Deus, trazendo um momento de alegria, um momento de louvor e adoração ao nosso Deus. Você viu aí a nossa chamada, da nossa agenda. Eu quero sempre insistir com isso para que você grave bem na tua cabeça e venha nos visitar. Toda terça-feira, 19h30, nós nos reunimos para orar, falar com Deus, glorificar o seu nome, agradecê-lo por tantas bênçãos que ele tem feito em nossa vida. Então toda terça, 19h30, nos reunimos ali na nossa igreja para orar. Às quintas-feiras também nos reunimos ali às 19h30 para aprender a palavra de Deus no estudo bíblico. Então toda quinta-feira, né, nós estamos ali aprendendo a palavra de Deus, estamos estudando a carta de Filipenses, né, os ensinamentos que esta carta riquíssima tem para oferecer a nós. E aos domingos nós nos reunimos 2 vezes, né? Pela manhã na escola bíblica dominical, nossa escola dominical então às 9h da manhã, temas importantíssimos sobre a nossa vida espiritual, no formato sala de aula, e à noite às 19h nós temos o nosso culto de adoração a Deus. Então você tem aí terça 19h30, quinta 19h30, domingo às 9 da manhã e domingo às 19h. Tudo isso ali na Rua José Isidório Garcia, número 22, próximo à Praça do Colégio ali, facinho, não tem como errar não, viu? Facílimo de chegar até lá. E aos sábados nós temos aula de música, né? Não é um trabalho não é uma agenda da nossa igreja, mas a nossa igreja cede o espaço como um trabalho social para oferecer aí curso de música para quem queira aprender. Quem não sabe ainda nada, quem não tem noção, então das 15 às 16h é o horário que você pode ir lá. E o que precisa, né? O que você precisa? Quanto é o curso? Eu esqueci de falar, né? Não é nada, é zero, é gratuito o curso, totalmente gratuito. Você só precisa levar o seu caderno, a sua caneta, o seu instrumento, se você tiver. Se você não tiver, nós emprestamos um instrumento da igreja lá, não tem problema nenhum, tá? A gente sempre dá um jeitinho para você não ficar sem a teoria também, a prática, né? Não só a teoria, mas a prática. Então, 15h. Agora, se você já sabe, você quer se aperfeiçoar, então o seu horário é 16h. 16h, tá? Das 16 às 17, nós temos ali o aperfeiçoamento para quem já sabe tocar. Então veja, tudo isso a nossa igreja vai se projetando aí para oferecer para você vários horários para você nos visitar, e também trabalhos como estes e outros que virão aí para a glória do nome do Senhor. E tem muita coisa para oferecer para vocês ainda para divulgar aqui. Nós temos
nosso Aviva Dionísio, né, que é o 2026. Nós tivemos o primeiro ano passado, o Aviva Dionísio. Esse ano teremos o Aviva Dionísio ali no distrito de Baixa Verde, né? Esse ano será ali em Baixa Verde, na Praça Central, e será uma bênção, né? Traremos mais informações à frente. Também teremos o nosso terceiro Reforma Já, né? Será uma bênção esse ano, gente. Nós vamos falar só da pessoa de Cristo, vai ser o somente Cristo, né? Cristo, o nosso Senhor. Então, mais à frente também traremos o Aviva Dionísio é em setembro, o terceiro Reforma Já é em outubro, e teremos outras coisas mais ainda que nós vamos divulgando aí ao longo das programações, tá bom? Bom, vamos conversar um pouquinho aqui, em alguns minutos, por que nós somos evangélicos, né? Por que os evangélicos são diferentes das demais religiões, diferente do catolicismo, diferente de outros ramos do cristianismo? Por exemplo, todo evangélico é igual? Olha, primeiro é preciso desfazer aí um erro, né? Um erro, eu não vou chamar de mentira, porque é um erro, né? As pessoas a gente não tem como julgar se uma pessoa está mentindo ou não dentro deste tema que eu estou falando, claro, né? Mas eu posso dizer que é um equívoco. Há um equívoco quando as pessoas dizem assim, existem milhares de igrejas evangélicas, cada um crê de uma maneira. Olha, não é verdade, né? Na verdade, não há unanimidade nem na Igreja Católica, mas não é o assunto esse aqui agora. Nosso assunto é a Igreja Evangélica. Então, nós somos unidos através do Senhor Jesus, né? Nós somos o corpo de Cristo, e o corpo, segundo Paulo escreveu em Coríntios, capítulo 14, tem vários membros, tá? Tem os pés, tem as mãos, tem os braços, os cotovelos, tem os dedos, né, orelha, nariz, boca, etc. e tal, e os órgãos internos também. Então, nós somos o corpo de Cristo, tá? Então, tem várias denominações? Tem. Nós pensamos igual teologicamente? Não, há umas divergências. Por exemplo, eu sou presbiteriano e eu tenho algumas divergências teológicas com a Igreja Batista, com a Igreja Assembleia de Deus, com a Igreja Deus e Amor, com a Igreja da Graça, com a Igreja Universal, e por aí vai. Mas todos nós precisamos estar unidos em um fundamento que ele é indiscutível para qualquer cristão. Crer somente em Cristo, crer que a salvação se dá somente em Cristo. Para ser evangélico, tá, e para pertencer a este corpo dos evangélicos, é preciso crer que a salvação é somente através de Cristo, não há outro meio, tá? Para ser evangélico é crer que as Escrituras são a nossa única regra de fé e prática. Então, se alguém abrir uma igreja aí dizendo assim, não, nós cremos no livro, num outro livro, não é na Bíblia, então não é evangélico, né? Por mais que tenha o nome evangélico lá, não pode ser considerado evangélico, tá? Então, crer a salvação somente em Cristo, crer que a palavra de Deus, a Bíblia, é a nossa única regra de fé e prática, tá? Crer em só um Deus, somente um Deus. Mas espera lá, vocês creem em Jesus, vocês creem em Deus e vocês creem no Espírito Santo. Aí um outro equívoco, que é a questão da Trindade, que é um equívoco já milenar, que ultrapassa aí as barreiras dos mil anos, né? E nós não cremos em 3 deuses, nós cremos em um Deus apenas. E este Deus, ele subsiste em 3 pessoas distintas. O Pai, que é Deus, o Filho, que é Deus, e o Espírito Santo, que é Deus. Então não tem essa de Deus, Jesus e o Espírito Santo. Não, tem o Pai, tem o Filho e tem o Espírito Santo, tá? Então nós cremos somente em um Deus, que subsiste em 3 pessoas distintas, tá? Então a nossa fé, ela precisa estar fundamentada na salvação somente por Cristo, nas Escrituras como única regra de fé e prática, na crença de um único Deus, Criador dos céus e da terra, providenciador da redenção através do seu Filho Jesus Cristo, nascido de mulher, tá? E nós cremos na Igreja de Cristo como sendo a noiva do Senhor. Então, se alguém diz assim, não, eu não acredito que a Igreja ela é a representante de Cristo, não acredito que a Igreja ela é a noiva de Cristo, então teremos um problema, uma divergência que não é mais teológica, é uma divergência bíblica, né? Então aí é bem problemática essa questão.
Então, nós cremos também, e todo evangélico precisa crer, que o pecado é uma realidade. E isso aconteceu quando Adão e Eva pecaram contra o Senhor. Naquele dia, o pecado entrou no mundo. E não tem como um evangélico negar isso. Não tem como um evangélico negar isso. Tá? Então, mas eu não acredito que existe pecado. Então você não é evangélico. Eu não acredito que toda a raça humana foi contaminada pelo pecado. Então não é evangélico. Tá? Então não é evangélico. Pode ser qualquer outra coisa, mas não é evangélico. Não adianta ter o nome de evangélico, né? Aí eu vou usar até uma piada que já está meio desgastada, mas me permita. Aí é sabor evangélico, mas não é evangélico. Tá? Não é evangélico de fato. Se não crer na salvação somente por Jesus Cristo, se não crer na Bíblia como única regra de fé e prática, se não crer em um único Deus, Criador dos céus e da terra e providenciador da salvação mediante Jesus Cristo, seu Filho, nascido de mulher, se não crer na igreja como sendo a representante de Deus aqui na terra, noiva do Senhor, e se não crer que o pecado é uma realidade, que ele alcançou toda a raça humana, então pode colocar o nome de evangélico, pode ter um pastor, pode ter todo o jeitão de uma igreja evangélica, mas não é evangélico. Tá? Além disso, a igreja evangélica, um evangélico de verdade, né, ele crê realmente que a família, ela foi criada por Deus. Tá? Eu estou falando de algumas coisas que são fundamentos inquestionáveis, fundamentos inegociáveis, e outras coisas também que são características de um evangélico. Né? O evangélico, ele valoriza a família e ele crê que a família é uma organização criada por Deus. Então nós não somos adeptos à destruição da família, nós não somos adeptos a nenhum tipo de ideologia que vai contra a família, porque entendemos que a família, ela foi criada por Deus, é uma instituição criada por Deus, e ela representa, a nossa família aqui na Terra representa os nossos laços familiares com Deus também, sendo Ele o Pai, nós os seus filhos, formando então a família de Deus. Então são questões inegociáveis. E nós cremos na ressurreição final. Nós cremos que quando morrermos, nós vamos ressuscitar. E vamos ressuscitar num corpo glorificado, um corpo diferente desse corpo humano. Tá? Nós não cremos que o nosso corpo será destruído, e quando morrer o nosso corpo será destruído. Nós não acreditamos no sono da alma, nós não acreditamos no aniquilacionismo, né, ou aniquilação do corpo, não acreditamos nisso. Nós não acreditamos em purgatório, nós acreditamos que morreu, a pessoa vai para o paraíso, vai se encontrar com Deus, seu corpo vai ao pó. Quando Cristo voltar, então nós seremos ressuscitados no corpo. O nosso espírito, né, que está com Deus, se juntará ao corpo ressurreto. Isso é uma doutrina inegociável para nós. Nós não abrimos mão disso de maneira nenhum. Tá? Então, para ser evangélico é preciso ter essa linha de pensamento. Há divergências quanto ao batismo, quanto à ceia, há divergências quanto à liturgia de culto, há divergências quanto ao dia da semana, qual dia que deve cultuar, há divergências quantas vezes pode tomar a ceia, há outras muitas divergências que são coisas secundárias, que não são primárias para nós, tá? Então, para ser evangélico é preciso crer nessa fundamentação, tá? Que Cristo é o nosso fundamento. Então nós cremos em Deus como Criador dos céus e da terra, o único Criador, cremos em Jesus Cristo como nosso Salvador, cremos na intercessão do Espírito Santo, tá? Cremos na intercessão do Espírito Santo, nós cremos na ressurreição final, tá? Então são coisas que, inclusive isso faz parte do credo apostólico, que foi muito amplamente recitado pela igreja ao longo desses mais de 2000 anos. Então, para ser evangélico não é só colocar uma placa dizendo igreja evangélica, sei lá o quê, tem um pastor. Não é. Pode ser, ela pode ter o nome, ela pode ter toda uma organização de uma igreja, mas se ela não professar a fé bíblica, ela não é uma igreja, ela passa a ser uma seita. Então, quando você ouvir falar que todos os evangélicos, cada um pensa de uma maneira,
Não é verdade isso, tá? Todo mundo pensa diferente, é óbvio. Até mesmo uma religião histórica como o catolicismo, você tem lá os agostinianos, você tem lá os franciscanos, você tem lá os progressistas, você tem o pessoal da Teologia da Libertação, você tem o pessoal da Opus Dei, você tem outras muitas ordens dentro do catolicismo que pensam diferente, mas quando se fala da fé católica, existe um fundamento para ser um católico e todos eles professam a mesma coisa. Então a igreja evangélica não é diferente, ela tem as suas vertentes denominacionais, porém nós cremos, para ser evangélico pertencente ao corpo, que nos faz um povo só, existe um fundamento, e esse fundamento é Cristo, tá? Que nos liga. Mas não adianta falar só eu creio em Cristo, é preciso que obedeça então essa estrutura que nos faz ser evangélico, né? Desde a crença na palavra, passando pela crença em um único Deus, salvação exclusiva em Jesus Cristo, a igreja como sendo a representante de Cristo na terra, como sendo a noiva do Cordeiro, a família como uma instituição criada por Deus, a ressurreição final, né? A intercessão do Espírito Santo e outras coisas que são elementares para a nossa fé, ok? Aqui é um breve resumo. No próximo programa da semana que vem, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, com mais tempo, e numa linha progressiva para você entender o que é ser evangélico de fato, tá? Então, isso é muito importante para desmistificar o que se fala acerca do povo evangélico. Parece que somos uma religião multifacetada, quando na verdade a divergência ela faz parte de qualquer ramo da sociedade, tá? Quanto às coisas periféricas. Um exemplo disso é a nossa família, né? O que nos faz ser família? Sendo que nós divergimos quanto a cores, quanto a gosto de comida, quanto a gosto de música, quanto a questão de costumes dentro de casa. Um gosta de dormir até mais tarde, outro não. Um tem frio, outro tem calor, né? Um gosta de luz apagada, outro gosta de luz acesa. Um não come carne, outro come. Então, como que a gente se denomina uma família, né? Porque existe um fundamento ali naquela família que faz com que todas as pessoas que fazem parte daquele ambiente sejam de fato uma família, né? Um laço de sangue tem ali. E divergências ocorrem. Então, no meio evangélico acontece isso também, tá? Mas nós estamos unidos por um fundamento, uma estrutura, uma espinha dorsal que para nós é inegociável. Um evangélico de verdade não negocia. No Brasil hoje, infelizmente, pelo Brasil ter se transformado num país muito político, e a política ela acabou entrando em todos os ramos da sociedade, e o Brasil hoje é um país dividido, né? Um país literalmente dividido. Antigamente a divisão era entre católicos e protestantes, depois entre corintianos e flamenguistas, ou cruzeirenses e atleticanos, gostos assim variados. Hoje nós temos uma divisão política que tem feito muito mal para nós. Então muitos políticos têm aparecido dizendo que são evangélicos, mas defendendo tudo aquilo que um evangélico de verdade não defende. Um evangélico de verdade não defende a ruptura da família. Um evangélico de verdade ele não defende liberação de drogas. Um evangélico de verdade ele não defende crime organizado. Um evangélico de verdade ele não defende corrupto. Um evangélico de verdade ele não anda, como diz o Salmo 1, né, no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Então, é preciso deixar isso bem claro, ok? Mas voltaremos a essa conversa na próxima semana. Quero louvar a Deus e agradecer você que ficou até aqui agora conosco. Deus abençoe sua vida. Deus recompense você muito mais. Que o Senhor abençoe sua família, sua vida, os seus negócios. E não se esqueça, quarta-feira que vem, às 17 horas, nós estaremos aqui de novo com Reflexões com Deus para glorificar a Deus. E não se esqueça, terça-feira, 19h30, quinta, 19h30, domingo, 9 da manhã e domingo, às 19 horas, temos reunião na Igreja Presbiteriana aqui de Dionísio. Nós esperamos você ali para nos alegrar juntos, para termos um momento de devoção e louvor a este Deus que é tão bom para nós, não é verdade? Então, nossos agradecimentos a vocês. Fiquem com Deus. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família.
Você está ouvindo programa A Reflexão. Rádio Nativa FM em Dionísio alcança todos os dias milhares